Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para a gravação de mais um Aluparts Podcast. Aquele podcast que fala sobre tendências, sobre inovações, sobre tecnologia, tudo que envolve a nossa indústria de esquadrias de alumínio e das fachadas de vidro. E hoje vamos falar sobre um assunto de extrema relevância, ou seja, como aumentar o valor percebido para o nosso cliente. E eu tenho a honra de trazer aqui para vocês o meu grande amigo, um profissional que temos muita admiração, o engenheiro mecânico, José Carlos Catel. Seja muito bem-vindo. Olá, Audrey. Em primeiro lugar, é uma honra, uma satisfação muito grande. A honra é toda minha. Nossa, esse convite aqui. Estava aguardando muito tempo, né? Entrei numa fila, aí, brincadeira à parte, é sempre super importante, através aqui dessa casa, né, conseguir ter um espaço para poder divulgar. Compartilhar informações, a gente aprende muito, mas também gosta de contribuir com o setor, trocando ideias, ou seja, passando um pouco dessa experiência que a gente acumula há alguns anos já, né? Exatamente, o Aluparts Podcast é a nossa oportunidade de levar informações, de levar conteúdo, de levar aí nossa experiência no dia a dia. E falando em experiência, Catel, me conta um pouco mais sobre a sua trajetória no nosso mercado, na nossa indústria de esquadrias. Conto já, mas assim, não percam nenhum episódio, né? Não, porque por favor. A Aluparts está aí, firme e fazendo um trabalho muito maravilhoso, no sentido de trazer pessoas aqui para ter essa oportunidade de compartilhar conhecimento. Exato. Bom, a minha trajetória, já estou com 62 anos, né? Então, comecei a minha vida profissional na RCA, uma empresa americana. Depois eu fui ocupar um cargo como engenheiro mesmo de chão de fábrica na Papais. Depois fui convidado para assumir a liderança lá na Udinese. A Alcoa veio antes da Papais? Não, RCA, Papais, Udinese, e por fim, aí eu fui convidado para trabalhar na Alcoa. Ah, eu achei que fosse o contrário. Não, a Alcoa foi a última empresa como executivo. Eu trabalhei lá 9 anos e fiz um trabalho com o meu time, né? Eu tinha 1.700 colaboradores, 3 fábricas. Ah, então organizar as empresas, gerenciar as empresas é fácil. Aprendi muito com o meu chefe, o Franklin Feder, aprendi muito com ele, então é sempre bom isso já é uma primeira dica, né? De você estar sempre perto de pessoas que conhecem muito mais que você, que é uma forma também de você se desenvolver e contribuir para o sucesso das corporações, né? Então, na Alcoa foi um trabalho bastante gratificante. Por 9 anos. Ali trabalhando tinha uma fábrica em Itapsuma, em Recife, uma fábrica em São Caetano e uma em Tubarão, portanto, territorialmente cobrindo o território nacional, assim, com uma logística muito interessante. Então, além de um foco na produção de perfis de alumínio, mas com um revenue, as receitas divididas entre indústria e construção civil, tá? Então, 50% do que se faturava ia para a construção civil, e daí todo o conhecimento em sistemas de esquadria, etc. Mas tinha uma boa parte do volume que era feito voltado para a indústria elétrica, indústria de transporte. Então, mas você atuava na construção civil? Não, eu era diretor-geral do negócio. Entendi. Desta business unit, tá? Então Muito eu cuidava de todos esses canais. Então tinha lá uma equipe com 1.700 colaboradores, 10 gerentes, a gente fazia um trabalho com um time maravilhoso, e enfim, os resultados foram acontecendo. Lá em 2015, a empresa decidiu descontinuar os trabalhos aqui no Brasil nem transformados, aí a gente pede demissão da empresa e monta uma empresa de consultoria. Na verdade, a gente tinha um ano de trabalho um ano de não compete, ou seja, para não trabalhar para concorrência, mas aí eu falei, vou tirar um ano sabático, e não aconteceu isso. 15 dias depois, já estava sendo convidado para fazer um trabalho que começou lá na Cinex. Você é pouco workaholic. Eu tentava não ser, mas assim, a gente se envolve muito e gosta muito do que faz, e aí acaba se envolvendo demais. Mas é isso, então é essa caminhada, e hoje, depois da Alcoa, a gente está com 10 anos já atuando no mercado, fazendo um trabalho de consultoria. Aí a gente pode entrar pela Illumine. Então, a Illumine, temos um grupo aí de consultores sêniores que nos ajuda a implementar projetos em algumas áreas. E você é fortemente conhecido pelo nosso mercado como dos melhores gestores empresariais. Ou seja, você entra dentro das empresas e faz aí trabalha na organização, na gestão inteligente dos negócios, das empresas. O que acontece? Não é só compartilhar conhecimento, mas a gente faz junto, tá? Então, normalmente os projetos são módulos que a gente acaba aplicando,
e eles têm uma duração de normalmente 12 meses. 12 então meses. A gente vive toda o que acontece dentro da companhia, acaba se conhecendo, a questão cultural é super importante de você se adaptar a isso e poder trazer as soluções que possam fazer sentido para aquela empresa em detrimento de outra, por exemplo. Então, assim, é um trabalho bastante personalizado e todas as pessoas que trabalham com a gente fazem esse trabalho sempre com esse olhar. Então, é bem direcionado para cada negócio. E para você que está aqui com a gente, fiquem ligados, porque ao longo do nosso bate-papo, o Catel, ele vai montar uma biblioteca com livros relacionados à gestão das empresas. A gente, como profissionais, sempre tem que ter humildade de entender que a gente não sabe boa parte do que se conhece. Com certeza. E, portanto, essa disponibilidade para poder buscar conhecimento, eu sempre me apoiei muito em livros, né? Então era uma fonte bastante estudioso. Importante. Meio autodidata e buscando essa informação e sempre cercado de gente que sabia mais do que eu e aprendendo com esses profissionais, né? Então isso é que nos move. Então gostaria de compartilhar também o conhecimento através desses livros que a gente vai colocar. Não necessariamente possa ser mais importante num determinado momento da empresa ou não, mas assim, é sempre uma biblioteca bem montada ajuda muito a gente a seguir essa caminhada. Até porque, principalmente quem ocupa cargos de liderança, né, vão se isolando cada vez que vai subindo na hierarquia. É difícil você ter com quem conversar no momento que você vai crescendo dentro da corporação. Então, se apoiar também em conhecimento através de uma literatura é muito bom. Com certeza. Então, ao longo do nosso episódio, vamos receber essas valiosas dicas. Para todos que querem aperfeiçoar seus negócios, buscar realmente conhecimentos práticos, aqui chegou a oportunidade. Sim. E conta então pra gente, Catel, como que a Illumine atua dentro das empresas? Você falou que você atua de forma em módulos, né? Que você fica a permanência aí de 12 meses dentro das empresas. E, por exemplo, eu profissional, eu estou buscando uma organização da minha fábrica, uma organização do meu financeiro, do meu departamento comercial. De que forma que você faz essa atuação? Então, a consultoria, ela está sempre estruturada num diagnóstico inicial. Você precisa fazer um diagnóstico. É como a patologia. É como qualquer médico, exatamente. qualquer profissional da área que faz um diagnóstico para depois fazer uma anamnese, um mapeamento, faz uma análise de tudo isso, né? Monta um desenho, faz um desenho da solução, propõe, faz uma proposta, implementa e começa uma gestão dos projetos. Eu falei projeto de 12 meses, tem alguns que duram 2 anos, tem uns que demoram 4 meses, depende daquilo que é necessário. Depende do número de módulos que você vai atuar dentro da empresa. Por exemplo, se a empresa está com uma dificuldade na área comercial, então ela está operando, mas ela tem que se apoiar demais em reduzir preços para conseguir vender, tá? Ou ela não consegue fazer um trabalho num determinado território. Então, existe um modo que a gente entra para ajudar a empresa a trazer as melhores práticas de gestão nesse sentido, na área de comercial e marketing. Tá? Esse é um primeiro olhar. Mas, assim, antes de tudo, até acho que acabei invertendo um pouco assim, a lógica daquilo que eu estava imaginando falar, assim, tudo parte do pressuposto, da premissa de que todo trabalho tem que estar focado em aumentar o valor percebido para os nossos clientes. Tá? Os clientes de quem a gente oferece consultoria. Então, por exemplo, se a gente perder isso, o foco disso, a gente acaba, de repente, fazendo movimentos que não agregam valor e, na verdade, às vezes agregam só custo. Então, é uma preocupação muito grande, porque aqui não tem romantismo, tá? É meio que assim, nós precisamos buscar o resultado, que é meio que o propósito desse trabalho. Então, esse olhar para o mercado e aquilo que a gente quer atingir, ele sempre envolve o seguinte, melhorar a governança interna da companhia como um todo, para aumentar o valor percebido na ponta. Então, isso feito, quando isso acontece, Audrey, o resultado ele vem e traz uma série de benefícios. Então, o que a gente vai falar aqui em termos de melhores práticas, sempre tem esse olhar, de a gente conseguir trazer e perceber que aquilo que a gente oferece, não só como produto, mas principalmente a nível de serviço. Então, basicamente é fazer com que nós, empresários, a gente saiba valorizar o nosso produto, trabalhar corretamente o nosso produto, para que o nosso cliente, ele fique conosco, ele sinta o valor
naquilo que a gente está entregando, naquilo que a gente está oferecendo? Sempre uma lógica muito simples, nossa, coisa óbvia, mas às vezes isso não é difícil de se conquistar, né? Essa notoriedade de que o que nós fazemos precisa agregar valor lá na ponta para esse cliente. Ao fazê-lo, nós somos remunerados por isso, e aí a empresa cresce e desenvolve, uma vez que o nível de rivalidade, principalmente nesse setor, se a gente for falar da indústria de esquadria, é muito grande. Portanto, não dá para se apoiar apenas no produto em si, um produto de qualidade. Claro que é condição básica, mas não dá para ser somente isso. É toda uma questão que nasce desde a primeira abordagem, captura de oportunidades, até o fechamento, pós-venda e tudo que vem na sequência. Coisas muito simples, mas são práticas que precisam ser, ao implementá-las, tá? Você consegue ganhos de competitividade através da melhor percepção do seu cliente. Um exemplo muito simples, quer ver? Eu faço uma promessa que eu vou entregar determinada obra no prazo e eu não cumpro esse prazo. Pronto, essa imagem, essa percepção diminui. A próxima vez que você tentar fechar um negócio, você vai ter uma dificuldade maior se comparado com o teu concorrente que fez um trabalho melhor que o seu. Portanto, as coisas simples, elas trazem um ganho de percepção muito grande. Basta a gente se colocar na cadeira de quem está consumindo esses produtos e recebendo esses serviços para perceber o quanto isso é importante. Por isso, pela Forbes, 90% dos consumidores eles tomam decisão com base na percepção e não somente pelo preço. Isso mesmo. Isso reflete aí o que você exatamente está total. falando. E assim, parece uma coisa simples, às vezes é complexo de você conseguir com que isso ocorra, porque aí nós vamos cair numa outra dimensão que diz respeito às pessoas e à formação de um grande elenco. Ou seja, de alguma forma a gente tem que conquistar a preferência do cliente. Ele tem que querer estar, ele tem que desejar estar, ele tem que desejar o seu serviço. Vocês como uma empresa, aqui no caso do Aluparts, oferece uma solução, essa solução tem que ser bem percebida e a partir disso é justo que você seja bem remunerado por isso. Então, o teu preço, até a precificação, a percepção de valor, está muito ligado a isso. Se você é mais um na estrutura, se você acaba se tornando um commodity, você faz um trabalho mediano junto ao mercado, a tendência de você ter margens muito menores é enorme, porque você vai ter que se apoiar naquilo que o cliente sempre vai pedir, né? Que é preço, qualidade, prazo, e a gente tem que ultrapassar esses limites, tá? E muitas vezes encantá-lo até com uma entrega que nem muitas vezes estava esperando, né, que aquilo ocorresse. Mas me conta, Catel, como então que a nossa indústria de esquadrias pode entregar esse valor, esse aumento de valor percebido pelo cliente? Quais são as ferramentas? Muito bem, eu vou começar por uma questão assim básica, mas super importante ao mesmo tempo, né? Ela é muito sensível, que é um olhar para a estratégia do negócio. Eu já fiz alguns trabalhos a nível de consultoria que, ao revisitar a estratégia, muitas coisas foram discutidas que não haviam sido discutidas. A empresa vem crescendo, vem se desenvolvendo, mas ela não para. Não por incompetência, por não ter tempo mesmo. Então, a Aluparts é um exemplo. É um exemplo do que a gente fez lá atrás, há quase 2 anos atrás, que é um olhar para a oferta de valor que nós estamos oferecendo e, de repente, revisitar isso. Por que isso é tão importante? Porque tudo que vem depois disso é a formação de uma estrutura que irá suportar a estratégia. E não ao contrário. A estratégia precisa ser revista. Né? Então é importante. O que você fala que é estratégia, Catel? A estratégia vou dar um exemplo. Tem uma indústria de esquadria que ela tenta atender todos os tipos de edificação. Obras comerciais, fachadas complexas, de alto grau de complexidade, ao mesmo tempo que atender obras verticais, residenciais, e ao mesmo tempo quer atender casas de alto padrão, de médio padrão, e alguns se atrevem até a fazer a esquadria padronizada, tudo isso dentro do mesmo ambiente, confundindo demais aquilo que é a missão da empresa e aquilo que ela está ali, ela existe por determinada razão. Então, revisitar esse tema e colocar a casa em ordem, tá? Não que ela não possa fazê-lo, mas de repente ela tem algumas unidades de negócio. É possível, mas estruturando para que aquele valor que eu ofereço seja um diferencial. Não posso ser mais um, eu tenho que ser a melhor empresa naquilo que eu me proponho a fazer. Talvez você não consiga imediatamente, mas ao longo dos anos você busca isso como meta. Esse é um pronto. Então, a estratégia
é importante que seja revista, para que depois tudo que eu vou falar na sequência ele está apoiado numa estratégia que foi definida. Exatamente. Uma questão importante, Audrey, assim, que a gente precisa trazer assim, de uma maneira muito, muito franca e honesta, e é importantíssimo que a gente tenha a clareza do propósito da companhia. Eu estou aqui, qual o propósito que eu tenho? O propósito da minha empresa existir é esse. E muitas vezes, quando você faz essa pergunta, essa resposta não vem. Um exemplo somos nós. Vocês sabem que a Aluparts é uma companhia que já está atuando no mercado há mais de 30 anos. E nós só desenvolvemos o nosso propósito, só definimos, só revisitamos missão, visão e valores agora com a entrada do CATEL. Eu sempre achei isso desnecessário, isso supérfluo. Eu sempre vi na parede das empresas, nos sites das empresas. Muito eu comum. Nunca me preocupei em ler nenhum de ninguém. Eu sempre achei uma coisa, um clichê. Um clichê, E quando nós fomos desenvolver em conjunto, nós levamos horas e horas, talvez dias aí, foram várias visitas, várias sessões do CATEL para que a gente chegasse ao nosso propósito final. E hoje ele ficou muito claro. Ficou claro. Ao ficar claro, não fica claro só para o empresário que está à frente do negócio, fica claro para toda a estrutura. Exatamente. Aí há um cascateamento daquilo que é o propósito, a visão de onde eu quero chegar, como eu quero chegar naquela posição. Por exemplo, quero ser empresa com a maior notoriedade em... Manutenção de fachadas. Não é manutenção. A gente colocou recuperação de fachadas. Recuperação das fachadas, né? Então a gente quer ter a maior notoriedade nesse aspecto. Aí, como vou fazer isso, né? E com que valores eu vou permanecer? Exatamente. Existe um limite, existem os limites de atuação que eu quero estar dentro. Então eu quero ser uma empresa que tenha uma ética exemplar, eu quero agregar valor para os meus colaboradores, eu quero agregar muito valor para quem eu faço alianças. É muito comum, tá, a indústria ou a empresa olhar apenas para o cliente. E a gente muitas vezes esquece de olhar para o fornecedor, para os caras que são a nossa aliança. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade de fazer uma esquadria sem vidro, Exato. Sem perfis bem feitos, sem acessórios, sem um belo equipamento que vai cortar as peças, enfim. É o foco em toda a cadeia. É o ecossistema inteiro. Exatamente. E assim, eu quando estou na minha empresa, eu estou focado muito no cliente, mas eu tenho que ter um olhar muito claro para aqueles que são meus parceiros nessa aliança. Permitem isso. Isso, um processo de ganha-ganha. E no meio desse processo, todos os colaboradores e o elenco que formam. Então, quando isso é um ganha-ganha para todo mundo, a tendência é que essa empresa conquiste lucros e lucros admiráveis. São lucros que são admiráveis pela própria sociedade. Fala assim, nossa, essa empresa aí merece ganhar dinheiro mesmo, tá? Porque faz um trabalho impecável, que tem valores e comungam de valores que são importantes, a mais nos dias de hoje. Esse é exatamente o valor percebido. É o percebido e é isso que vocês estão aqui, no caso, na prática, exercendo, e todo o sucesso da companhia até aqui é muito fruto desse horário. E outra coisa importante, né? Não que o passado nós vamos desprezá-lo, né? Toda a história do seu pai, tudo que nos trouxe até aqui, isso tem que ser enaltecido e alavancado. Exatamente. Mas não que a gente não tenha um olhar e uma volta a discutir esses temas. A partir dali, agora a gente vai entrar em temas para responder a tua pergunta, como, né? Legal. Então, uma visão estratégica e uma visão de propósito. Então, começa por aí. E para quem ficou curioso, eu convido vocês a visitarem o nosso site, e lá tá bem bonitinho o nosso propósito, que a gente conseguiu definir com a ajuda do CATEL, e hoje ficou muito mais claro para a nossa estrutura, para o nosso time, para o nosso cliente, ou seja, realmente estamos buscando aquilo que a gente desenhou no papel. O que nos traz hoje, assim, que, no meu caso, por exemplo, que gera muita realização, é ver quando toda essa discussão ele sai da prática e ele sai da teoria e vai para a prática, e vocês estão fazendo isso e os resultados estão acontecendo. É uma história que gera de sucesso agora ainda mais, né? Então, na sequência, até acho que o que você está perguntando de como fazer, então eu começaria por esses dois temas fundamentais e, por exemplo, aí começa a entrar dentro da companhia e ver aonde tem oportunidade de melhoria. Por exemplo, quando a gente fala valor percebido para o cliente, nós temos que ter uma preocupação. Eu falei assim, por exemplo, não, mas a gente, quando melhora a percepção do valor, a gente consegue reputar um preço melhor. Esse é um caminho, mas nós podemos abrir mão de um custo. Vamos pegar uma fábrica que transforma, uma indústria de produto seriado. Tá? A preocupação em fazer
com que aquele produto seja bem feito no custo certo, que seja entregue no prazo correto, que tenha um nível de engajamento do time muito forte, que tenha a compra dos insumos e que ele chegue tudo no tempo correto, que eu faça a medição de obra e essa medição vem para a engenharia, para que eu possa soltar a ordem de fabricação, que eu possa soltar as listas de materiais para que sejam comprados no tempo correto, tá? Isso seria o Lean Manufacturing. Exato, é isso que eu ia falar sobre isso, sobre essa questão do Lean Manufacturing. O que é Lean Manufacturing? Exatamente, isso que eu gostaria que você explicasse para quem nos está assistindo. O que seria a manufatura enxuta? Então, se fala muito dessa questão do Lean Manufacturing, muitas vezes as pessoas às vezes não conhecem, assim como eu não conhecia. Exatamente. Tá? Então, como é que funciona? De onde vem isso? Né? Isso vem de 1950. Tá? A Toyota, quando ela quis... em 1950, no pós-guerra, entrar no mercado americano, ela não tinha a menor competência de fazer isso e tomava pau, vamos dizer assim, colocar esse termo, da Ford, da GM, da Chrysler, não conseguia. Então, ela juntou ali, ela reuniu uma série de bons conceitos, boas práticas de gestão na área industrial e esse guarda-chuva acabou sendo chamado de, eu estou simplificando, mas sendo chamado de manufatura enxuta ou Lean Manufacturing, ou seja, são formas de operar eliminando constantemente desperdício. Excessos o nome do jogo, e desperdícios. Por exemplo, espera, eu vou começar a produzir uma janela e na hora que eu vou começar a produzir, falta a rodana, ou o vidro não está lá, ou o perfil não está ali, ou a hora que eu vou produzir, o perfil está riscado, está amassado, e eu paro. O profissional espera alguma solução e esse tempo perdido, ninguém paga essa conta. Tá? E quando você faz isso, e você vai eliminando isso constantemente, você vai aumentando o seu nível de competitividade. Segundo ponto... Competitividade e produtividade. Produtividade e até satisfação pelo que você faz, tá? Depois, movimentação de pessoas. Pessoas se movimentam demais na fábrica por um layout que não é o adequado. Movimentação de materiais. Então, eu tenho que pegar um perfil embaixo de uma pilha, eu vou ter que reestruturar tudo. Eu faço vários movimentos internos que não agregam valor ao produto acabado. As questões de não usar o talento das pessoas. Então, são 8 desperdícios, na verdade, que faz parte de um livro que eu vou indicar ali, para a gente poder entrar em profundidade, que não temos tempo para abordar isso em profundidade. Mas, assim, é uma filosofia de trabalho constante que aumenta a nossa... Aumenta a produtividade, reduz custos. Vou dar um exemplo bem legal, assim, que é fácil de entender. Por exemplo, eu estou produzindo, e a hora que eu estou produzindo, faltou um perfil. Você pode tomar a seguinte decisão: eu vou lá e compro um perfil, numa revenda, e rapidamente eu resolvo o problema e a linha continua produzindo. Tá? Então, o que eu fiz nesse sentido? Eu fui lá e apaguei um incêndio. Uhum. Mas, provavelmente, tomando essa ação, esse problema vai acontecer de novo. Tá? E vai acontecer N vezes. Então, o que o pessoal faz? Qual é uma boa prática? É ir na causa raiz, por que aquele perfil não estava lá na hora certa. Tá? Então, você começa, por exemplo, usar uma ferramenta de 5 porquês, você começa a voltar para trás e entender, o perfil não foi comprado porque a engenharia não soltou a porque lista, não estava na lista. Por que não estava na lista? Porque a biblioteca do sistema técnico, do software, não estava contemplando aquele perfil. Ou seja, você vai voltando para trás até o momento que você identificou que o problema era a biblioteca que não estava correta. Eu vou lá, o que eu faço? Eu corrijo a biblioteca. A partir desse momento, teoricamente, esse problema não vai acontecer mais com aquele perfil, com aquele problema. Agora, você imagina fazer isso todas as vezes que você tem um problema, ir na causa raiz o tempo inteiro. Você vai eliminando as falhas recorrentes. E a sua empresa vai ficando cada vez mais enxuta, competitiva e muito mais assertiva. Só que imagina o seguinte, faz esse trabalho para todos os problemas que acontecem na empresa, você não dá conta de fazer. Então, o que é normalmente uma boa prática? A gente faz um Pareto, onde tem os principais problemas e os menos frequentes. Então, a gente ataca nos principais, naquele principal. Olha, o problema daqui é a capacitação do projetista que não tem capacidade de fazer aquele trabalho e está entregando um problema nesse aspecto. Então, o que ocorre? A gente ataca aquele primeiro problema. Depois que aquilo for resolvido na causa raiz, vou para o segundo. Então, você vai fazer isso de uma maneira sistêmica e estruturada. Agora, pense o seguinte comigo. Você imagina, né? Quando você foi naquele perfil... Eu imagino que trabalho que isso não deve dar. Dá, mas assim, para os problemas principais. Então é possível fazer isso atacando aquilo que é mais importante. Agora, você imagina fazer isso, Audrey, 74 anos seguidos, que é o que a Toyota faz.
ela faz essa prática nas fábricas pelo mundo inteiro há 74 anos. Por isso que Então, é uma das cada melhores vez ela vai indústrias. ficando melhor. E aí o que acontece? Isso não ficou na Toyota. Isso acabou se espalhando por todo o mundo. Tá? Então, eu fiz MBA em gestão de negócios e eu aprendi isso lá. Tinha isso lá. Então, mas de onde nasceu dali e depois se espalhou. Lá na Alcoa, por exemplo, a gente teve treinamentos nas 200 fábricas do mundo, uma parceria que houve entre a Alcoa e Toyota, e os engenheiros aprenderam a usar as ferramentas, e hoje a gente também usa e traz isso, que é um domínio público, e acaba colocando isso. E outra coisa, tá? Não se aplica só à indústria. Nós temos o conceito Lean no Hospital Oswaldo Cruz, em alguns hotéis, tem isso espalhado na área de serviços, porque o conceito é eliminar desperdício o tempo inteiro. Então, para quem busca uma manufatura mais enxuta, tem a aplicação desse conceito da Toyota. Que é o conceito da manufatura enxuta, tal que você não é tão simples, porque é um mindset, é uma mudança de mindset. De pensamento. Porque o colaborador, ele se envolve nisso, é isso que é legal, tá? Porque não é um ganho só para a empresa, é ganho também para todo o time que faz parte disso. As pessoas se sentem valorizadas, elas são estimuladas a estudar, a se capacitar. Então, a gente já viu isso em várias casas que a gente andou. Então, está relacionado à saúde, a bem-estar, a valorização. Completamente. Isso é muito bacana. Então, essa ferramenta, ela é muito importante. E assim, eu vou traduzir agora, então, em termos de resultado financeiro. Ela é espetacular em termos de resultado mesmo, porque ela traz ganhos. Nós chegamos a medir ganhos até 50% de produtividade usando o mesmo time de colaboradores. Então, você imagina você produzir 40% a mais com o mesmo time. Ou seja, o teu custo fixo está travado e você aumenta a sua capacidade de produção. Se você tiver mercado para encaixar esse novo volume, toda essa margem de contribuição que vem proveniente deste aumento de volume, ela vai para a última linha. Ela está no EBITDA, está no bottom line do resultado. Então, assim, é espetacular o que se consegue fazer. Aí que acontece para a gente pensar e refletir, tá? Eu posso não fazê-lo, ou eu posso seguir essa linha, e quando eu faço esse movimento, eu torno a minha empresa super competitiva. Se eu tomo a decisão de não fazer nada, e achar que já estou num nível de operação um nível excelente, e o meu concorrente faz, vai acontecer um desequilíbrio em termos de competitividade. Então, competitividade significa, de novo, aumentar o valor percebido. Eu vou entregar para o meu cliente um produto com qualidade, estável. Eu vou colocar isso dentro de um custo interessante, portanto, fica competitivo, no prazo certo. Prazos assertivos. Exato. E com isso a gente aumenta a confiança do cliente e tudo gira em torno do valor percebido. Tem um negócio que eu não falei que é super importante, tá? Que é o trabalho é feito com foco em processo, não no resultado. Então é assim, ó. Eu estou montando uma janela integrada e tem uma determinada área que eu preciso aplicar o silicone, porque senão vai dar infiltração em você, especialista nesse tema, né? A infiltração e patologias que ocorrem na edificação, né? Por quê? Porque aquele funcionário, que é o Pedro, ele aplicou o silicone. Só que o rapaz saiu de férias e entrou agora o João. E ele não está preparado para aquilo, ele deixa de fazer, e você só vai descobrir isso depois que a peça está instalada, 3 anos depois. Então, o que acontece? A empresa sabe fazer, ela tem qualidade, só que essa qualidade não é estável. Ela não é estável porque o processo não é robusto. Então, depende das pessoas. Exato, e demora tanto tempo, 12 anos, 12 meses, porque é uma mudança, esses processos são estabelecidos e aí a empresa consegue seguir aquele processo de uma rotina, de uma forma estruturada que não depende mais do Pedro. Se o João entrar, ele faz o trabalho igual. Portanto, quem faz a atividade são as pessoas, mas eu não posso depender da pessoa. É meio assim, é meio antagônico, mas é isso. Eu não posso depender do Pedro e do João. E sim do processo que tem que estar registrado. Mas quando o processo ele não existe ou ele é fraco, ele gera resultados instáveis. Então, toda a consultoria, não só na fábrica, tá? Em todas as áreas, a gente se apoia muito em processo. Por exemplo, como é que é o processo de contratação, seleção de um profissional? Existe um processo para desligar as pessoas? Então, tudo isso é feito através da área de RH, por exemplo, que tem um processo a seguir. Ao fazê-lo, os resultados se tornam muito mais previsíveis. Essa implantação do Lean Manufacturing leva, então, 12 meses? Porque ele incorpora dentro dele outras áreas da empresa. O que incorpora, principalmente que pega forte, tá? É a parte de
desde a parte de orçamento, porque o orçamento está conectado com a engenharia, a parte de compras, fábrica e instalação. Esses são, e a medição, né, quando fala de instalação. Excelente. Então essas áreas, elas são todas envolvidas. Lembrando que um produto para ser instalado numa obra é coisa óbvia, mas ele passa por todos os processos. Tá? Então não adianta você ter uma ilha de excelência na área comercial e ter uma área de fábrica com problemas, porque o produto vai passar por todas elas. Então, a comunicação entre essas áreas e tudo que é feito em termos de planejamento é muito importante. Por isso que a figura do PCP, Programação e Controle de Produção, é vital. É o maestro que vai organizar todas essas datas para que a coisa aconteça dentro de um fluxo bastante estável e bastante regular. E que você consegue, com isso, ter cadência na operação. Muito bom. E como prometido, indica então para a gente algumas literaturas para quem quiser aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre essa questão da manufatura enxuta dentro das indústrias. Tem, acho que 3 livros. Um é o super antigo, que é a Meta. Depois eu vou passar, acho que a gente passa depois os autores da Meta. O outro é... Então vai ficar aqui no vídeo para vocês poderem consultar. Exato, por favor. E aí vai ficar Aprendendo a Enxergar, é um outro livro, tá? E o modelo Toyota, esse fala não do Lean, mas do como que como que a Toyota pensa. Foi um autor que descreveu. Sim, agora não tem o nome dele, Jeffrey, não lembro disso agora, mas Taishi ou Não, esse é o Sistema Toyota de Produção. Esse é o cara que bolou mas o cara que escreveu esse livro é o autor, não tem ele aqui agora. Mas a gente já passa a sequência. Assim, é super legal e aí dá para se aprofundar. Muito bom. Nesse tema, e é um tema extenso, mas riquíssimo e muito bacana. Então, legal. Para quem estiver assistindo, vai ficar então aqui embaixo do vídeo a consulta, a recomendação de literatura sobre manufatura enxuta. E outra questão importante... Só uma coisa, desculpa, essa questão do Lean não é uma prerrogativa da Illumina nem nada. Isso, aqui nós temos no Brasil o Lean Institute, o Senai tem. Então tem várias frentes nessa linha desse know-how. Isso longe de ser um know-how nosso aqui. O que é nosso, que a gente traz, que isso é legal destacar, é aplicar o conceito Lean à indústria de esquadria. Certo. Essa é a sua experiência e é a experiência do meu time, muito na verdade, aplicando isso dentro das fábricas. Então, esse caminhar demorou um bom tempo para chegar aqui, isso já vem lá de trás, né? Antes mesmo da consultoria, da aplicação desse conceito nas fábricas. E aí tem uma série de empresas que fazem uso disso e estão tendo resultados bastante significativos. Muito bom. Agora conta pra gente, uma outra área muito delicada dentro das empresas é a gestão dos talentos e a retenção desses talentos nas companhias. A gente sabe que as empresas que investem nos treinamentos, investem na valorização dos talentos, elas conseguem retê-los por mais tempo. Quais são as práticas que a Illumina incorpora aí, ou então que ela identifica quando você adentra aí nossas empresas no ramo de esquadrias? Olha só, vou trazer uma experiência que eu tive como profissional executivo nas empresas que eu trabalhei. Sempre foi uma escadinha, assim, trabalhando com 200, 400, na Alcoa tinha 1.700. Eu nunca tive tanta facilidade de gerenciar um negócio como tive na Alcoa. Por quê? Porque lá existia uma estrutura de gestão de talentos absurdamente desenvolvida a nível mundial. Não era do Brasil, mas era corporativamente falando. Tá? Então eu aprendi muito com os colegas lá, os diretores dessa área, de como gerenciar e como gerir essa questão. Né? Então, assim, é uma área extremamente importante, porque eu vou trazer agora exemplo para a indústria de esquadria. Se eu quiser amanhã, eu e você vamos montar uma serralheria, combinado? Vamos montar uma indústria. Nós vamos buscar... Olha, eu não sei bem não, viu? Eu não sei se eu tenho muita coragem, se eu prefiro ficar na manutenção, você na consultoria. Eu acho que você está bem legal, só uma provocação. Mas se nós quisermos montar uma indústria nessa área, nós vamos alugar um galpão, certo? Uma coisa linda, maravilhosa, certo. 10 mil metros, plano, isso está à disposição, não está? Uhum. Prateleira. Se eu quiser comprar uma serra dupla cabeça, um comando numérico, ou uma testadeira, isso está à disposição, basta ter recurso, eu vou lá e compro e imediatamente eu trago. Se eu precisar de um software de engenharia, ou um AutoCAD, um software que eu tenho que fazer uso dele,
tanto de gestão, um RP muito várias poderoso, opções. eu vou lá e está na prateleira. Eu vou lá e pego, compro e nós temos amanhã o prédio, as máquinas, o software e eu vou num sistemista que desenvolve perfis maravilhosamente e vou ser parceiro dele e vou trazer as melhores linhas de mercado imediatamente para a minha empresa. Sim ou não? Sim, então claro. Essas 4 dimensões estão à disposição. E isso a gente pode fazer, basta ter recurso. Agora eu pergunto para você, quanto tempo demora para formar um time que vai operar tudo isso? Com um processo, com conceitos, com tudo isso que eu falei. Não é assim que a vida funciona. Eu sei bem. Então, o sucesso da Alupart, das empresas, está diretamente ligado, e evidentemente, para que coisa óbvia que você está falando, só que a gente esquece do elenco. O quão talentosas são as pessoas que trabalham para você, com você, na verdade, né? É com você, e como elas trabalham juntas. Tá? A forma que o time trabalha junto faz toda a diferença. Então, ao seguir esse caminho, Audrey, é a história de sucesso de tantas e tantas empresas que a gente já viu. Empresas pequenas, que começaram como a VEG, uma empresa pequenininha no Jaguará do Sul, que se desenvolveu hoje uma multinacional brasileira, baseada em quê? Nessa visão de formar um grande elenco. Então, portanto, é óbvio que qualquer energia que você gaste nesse aspecto, ela é muito importante. Então, a gente vê nessa caminhada que isso às vezes fica um pouquinho para trás. E aí, por exemplo, problemas da ordem, turnover, ou seja, treino um projetista e perco ele no mercado. Treino um supervisor de produção e perdi. Treino um fiscal de obras, ele não está mais ali comigo, ele mudou de posição. Por quê? Porque eu não consigo reter, eu não consigo atrair e eu não consigo motivar esse time. A hora que você entra com um módulo, por exemplo, na consultoria que a gente tem, especialistas que fazem isso, e promove e elimina esses problemas, a chance de você ter sucesso e você aumentar o valor percebido do teu produto e serviço através do teu time é enorme. Então, o que a gente faz? A gente entra com, de novo, tá, um projeto extenso. De RH? De RH, chama RH Estratégico, e a gente coloca ao longo de um ano de trabalho, 6 módulos que a gente vai colocando, por exemplo, módulo de cargos, benefícios e salários. Tá? Uma discussão. Como é que a empresa remunera o meu time de profissionais comparado com o mercado? Como que é a estrutura salarial? Como que, quando eu vou promover alguém, quais são os movimentos que eu tenho que fazer? Existe remuneração variável, não existe? Bônus? Tudo essa discussão é feita no módulo desse tipo. Depois eu tenho um módulo, por exemplo, de quem eu tenho que treinar e por que eu tenho que treinar. Então, deste descrição de cargo vem uma necessidade de se eu preciso capacitar alguém ou não. Então, o módulo de treinamento. Um módulo de análise de desempenho. Como é que eu vou remunerar alguém variável, de uma forma variável, se não tem indicadores e eu não meço? E medir 2 dimensões, tá? Uma dimensão que são indicadores quantitativos e o qualitativo. O qualitativo o que é? O comportamental. Porque tem muito profissional que faz um belíssimo trabalho e destrói time. Tá? Exatamente. Então, essa busca é constante dentro da área de RH. A outra questão, plano de sucessão, trilha de carreira. Enfim, é uma série de ferramentas que são implementadas para o profissional especializado na área que faz a tua vida, dentro de uma gestão de uma companhia, ser muito mais tranquila e você poder se apoiar em pessoas que estão com a tua vibração, que tem uma visão, lembra da visão lá no começo? A visão é a mesma porque a estratégia foi definida e essa estrutura toda suporta isso. Outra coisa, Catel, qual é o tamanho, o organograma da estrutura que eu tenho que ter? Vai depender da estratégia. Vai depender do que eu imagino como plano dentro da companhia, onde eu quero chegar, etc. Aí vem toda uma estrutura. As pessoas falam, quando a gente faz uma consultoria, uma preocupação muito grande com o custo fixo. Claro que é. O custo fixo não é problema se a receita ela vem junto. Tá? Então, a gente fez um trabalho aqui muito parecido, né? A nossa preocupação desde o começo foi a gente infla, né? A gente cria musculatura para atrair novos negócios, para aumentar a receita e tudo mais, mas gera aquele medo, né? Será que isso vai trazer realmente esse resultado? Eu estou aumentando uma estrutura, estou inflando. Mas quando você tem uma estratégia, mostra um plano de vendas, um orçamento corporativo que a gente vai falar um pouquinho, aí você tem certeza que você vai colocando o custo, mesmo antes de fazer, você já está medindo o que vai acontecer em termos de resultado. Então, assim, formar um grande elenco na área financeira, mas na área essa é a comercial. questão, como formar um grande elenco? Porque, pelo menos, a indústria de esquadrias de alumínio, o que a gente nota, a reclamação está sempre relacionada
a falta de talentos no mercado, porque é uma mão de obra que precisa ser muito qualificada e não existe qualificação contínua para esse pessoal. Então, eu mesma vou buscar esse pessoal no mercado, a gente não encontra pessoas qualificadas para que possam ingressar no seu time. Você precisa dar um passo para trás e começar qualificando aquele profissional. Você contrata, muitas vezes ele não entende, ele não está preparado para atuar na sua operação, e você precisa passar por um tempo treinando até que ele consiga realmente desenvolver aquela função. É fato, não vamos mitigar o problema que o setor existe da falta. E é grave isso, é grave. É grave e é legal o setor se mobilizar nesse dia. Já está tendo, existem algumas iniciativas, até você está capitaneando algumas delas, né, na associação, etc., para poder ter uma base maior de pessoas que a gente possa contar. Agora sim, né? Isso é um pouco pontual nas áreas que estão relacionadas à técnica, ao conhecimento relacionado à esquadrinha em si. Mas existem áreas satélites da empresa que a gente pode todas trazer. Têm. Que, por exemplo, uma área de marketing, uma área financeira, tributária. Uma área tributária, uma área jurídica, uma área de RH. Todas essas áreas são melhores práticas que estão à disposição para fazer um bom trabalho. Agora, claro, eu preciso de uma engenharia muito poderosa, claro que isso é um desafio, mas existe o que você falou, o desenvolvimento interno. Aí um programa de desenvolvimento interno dos talentos, ele nasce dentro de uma área de RH para poder fazer isso dentro de uma jornada, e também a busca externa de profissionais que possam complementar a minha estrutura. Faz parte desse processo. Agora, pensa bem, um talento, uma pessoa talentosa, ela quer trabalhar em times que estão... que apresenta um bom projeto. O projeto atrai os profissionais. E elas querem trabalhar em empresas onde a equipe é engajada, onde a organização da empresa não seja frágil. Porque grandes empresas, na indústria de esquadrias tem muito isso, grandes empresas com grandes nomes, quando você adentra um pouco dela, você vê que ela é completamente frágil. Que ela não tem estruturação nos departamentos, que ela não tem... eu acho assim, Aldo, eu não generalizaria assim, de uma maneira completamente assim, mas assim, existem oportunidades, e existem. Tá? Então, e é nítido, quando você trata mal esse tema, o resultado acontece, você perde talento, você não consegue atrair, aí você faz um trabalho mediano hoje ou amanhã, não vai ser o suficiente. Ele não se mantém, ele não se sustenta na... Para fazer a manutenção numa edificação, você tem que fazer o melhor ali, tá? Sim. Porque você é recomendado, muitas vezes, por esse networking, daquilo que foi feito no passado. Então, o teu booking de obras, fala muito, não fala? Agora, você tem um booking de obras que é um problema, e ele foi feito por quem? Pela Audrey? Não, pelo técnico que, nesse instante nós estamos conversando, tem alguém operando no mercado em nosso nome, tá? Isso tem que estar muito bem feito, e é óbvio, mas a gente precisa ter um olhar de pessoas que estejam dedicadas a isso constantemente, de uma maneira estruturada. Você sabe que essa questão da cultura organizacional, eu olho muito para dentro da Aluparts. A Aluparts, ela sempre teve os princípios muito definidos, a nossa ética, a nossa responsabilidade, a qualidade dos nossos serviços, mas nós não tínhamos essa questão dos processos, da organização como... dos setores aqui dentro. Por exemplo, o Catel que identificou algumas necessidades, algumas falhas aqui dentro, que pra gente eram normais, a gente já tinha se habituado com elas. Por exemplo, nunca tivemos um financeiro, nunca tivemos um departamento de marketing, nunca tivemos um vendedor, nós sempre fomos comprados. Prospector. A gente nunca vendeu para o cliente, a gente só vende porque o cliente nos compra, mas a gente não busca o cliente. Então, aí eu queria até aproveitar para dar 2 livrinhos aqui também. Exatamente. Agora, um momento importante, fica a dica de mais dois livros que nessa parte aí de gestão de talentos, gestão de pessoas. Desculpa, na área comercial. Na área comercial. Você falou da área comercial. Vamos na área comercial. Tem o Spin Selling, que é um que vai estar aí na lista. Para a área comercial? Para a área comercial, que é toda uma argumentação que o vendedor usa, porque a gente não vende, a gente vende solução. Eu estou precisando desse livro. Estou precisando, eu vou te emprestar. Não precisa nem comprar. E por quê? Porque a gente, nessa indústria, vende valor. A gente é uma venda consultiva, correto ou não? Com certeza. Quando alguém vem, vamos trabalhar, o nosso cliente que trabalha em casa de alto padrão, que ele traz o consumidor, ele traz o arquiteto junto. Aí eu digo para ele o seguinte, olha, a senhora não vai botar um vidro comum nessa janela.
Pelo amor de Deus. Vai ter, vai ter um ataque de ultravioleta aqui e vai desbotar o seu sofá e o seu tapete, tá? Vamos colocar um vidro um vidro que resista a esse ataque. Um vidro de controle solar. Então, por quê? E ela falou, não, é muito caro, mas eu ofereci. Eu prestei um serviço e ela pode tomar a decisão sim ou não. E isso faz toda a diferença em ter um preço baixo ou um ticket médio de vendas mais alto. Eu falei isso como exemplo, mas existem tantos outros exemplos, tá? Que quando eu faço um B2B, ou um B2C, no caso do consumidor, nesse caso, eu tenho uma série de argumentações técnicas que eu transformando em benefício, eu consigo fechar negócio. Esse do lado B2C. Quando eu vou para a incorporadora, eu vou para a construtora, que é os prédios verticais, a argumentação é outra e é muito mais uma coprodução de como eu consigo ter um prédio bem feito no prazo e customizando tudo aquilo que é possível, fazendo um cálculo estrutural perfeito, que eu não coloque uma gordura na estrutura dos perfis que eu vou usar, porque eu tive uma incompetência, vamos colocar assim, na hora de calcular e ver qual que era o melhor dimensionamento para que aquilo pudesse acontecer. Então, assim, você vê que tudo isso passa, e vou voltar para o tema, pessoas. Uma área de engenharia poderosa faz toda a diferença nesse negócio. Com certeza. Só uma coisa que eu não falei, que eu acho que é legal colocar isso bem claro, que essa indústria de esquadria é dividida em 3 indústrias, sabia, né? Acho que eu já falei isso uma vez. Não. 3 em 1. Eu faltei nessa aula. Faltou, então vamos lá. A indústria de esquadria são 3, tá? É uma indústria, que é a indústria mesmo, aquele que processa, monta a janela integrada, o maxiar e manda para a obra. A obra é uma outra indústria. Sim. A instalação parece óbvio, mas é um mundo à parte. Tá? Então, tratar também com todo o olhar para a instalação, porque cada obra é uma obra e todas as variáveis que acontecem na obra, ela impacta no meu dia a dia. Portanto, é importantíssimo esse olhar. Então, a primeira, a indústria, a segunda, a instalação e a terceira, fundamental, que é a engenharia. A engenharia é uma fábrica de projetos, tá? Eu vou fazer esse produtinho aqui, ó, até pegar ele aqui. Eu faço um projeto e vendo bilhões de peças, todas iguais, tá? Cada casa é uma casa, cada prédio é um prédio, cada aeroporto é um aeroporto. É óbvio, mas é uma fábrica de projetos. E quando não existe um nivelamento de capacidade entre essas 3 áreas, eu começo a ter problemas nas promessas que eu fiz. Quando eu acerto isso e funciona, a minha promessa é atendida e a percepção de valor lá aumenta. É simples assim, o tempo inteiro dessa forma. E tudo isso feito através do melhor elenco de profissionais. Então, tudo aquilo que eu falei, que a gente consegue comprar de prateleira, a formação de um time não é tão clara. E isso demanda tempo, carinho, atenção, dedicação, para que eu possa formar esse melhor time. Aqui na Aluparts a gente tem por isso... a gente reconhece que o nosso maior tesouro é o elenco e a gente tenta aí todos os dias... fazer com que eles se sintam valorizados, com que eles sintam satisfeitos em fazer parte, em pertencer da nossa companhia. Eu sou suspeito para falar, mas eu vejo o carinho que esses colaboradores têm por vocês, tanto você como o Larry, tá? Então, assim, estão num caminho muito certo. Já era assim, a gente não trouxe nada de novo nesse aspecto, não. Só estamos trazendo algumas boas práticas nessa linha. E falando em boas práticas, a gente tem uma outra parte muito importante que foi também que você trabalhou muito aqui dentro da Aluparts, que é essa parte da governança corporativa, né? Que é implementar as melhores práticas para que essa gestão dê certo. Conta pra gente como que seria essa parte. Como é que a minha escola, né, de todas as indústrias as empresas que eu tive a felicidade e a oportunidade de trabalhar. Sempre grandes empresas, né? Sim, graças a Deus. Sempre grandes empresas e todas me orgulho muito de ter contribuído da minha forma, do que eu pude fazer nesse sentido. Mas olha só, a evolução, por essa caminhada, eu não consigo operar um negócio sem ter um orçamento corporativo. Um planejamento estratégico. Não, isso sim, mas qual canal, qual território, qual cobertura, qual tipo de... Não, eu estou falando agora de ter um plano operacional, quanto vai faturar, quais são os meus impostos, qual é o meu custo fixo, qual é o meu custo variável, ou seja, uma DRE mensal, onde eu tenho um orçamento anual, que ele é elaborado em outubro, novembro eu faço o primeiro cut, em dezembro eu fecho. Quando entra janeiro, entra com um orçamento montado. Eu sei, na minha área comercial, o que tem que vender, o volume que tem que vender, pelo menos é um plano de vendas que se traduz em faturamento, que se traduz nos impostos que eu vou recolher, e se traduz no faturamento líquido, depois eu tenho todo o custo variável, sai minha margem de contribuição, custo fixo e EBITDA. O tempo inteiro olhando dessa forma.
Se eu não tenho a gente isso, tem que ter as metas claras. Claras, tá? E para você ter um plano de faturamento, eu tenho que imaginar para quem eu vou vender, que volume eu vou vender, que preço eu vou vender. Então essa discussão ela é muito estratégica, ela acontece todos os anos. Tá? Tem empresa que opera sem isso, pode imaginar? Mas, pois é, você sabe que até, aliás, você sabe muito bem, a Aluparts, ela nunca teve um plano para o próximo ano. Como nós começamos em janeiro agora. Exatamente, 2025 é um ano novo para a Aluparts, porque é o primeiro ano que a gente já inicia com todas as metas. A gente sabe todos os meses onde que a gente quer chegar, o que a gente precisa fazer. E agora a gente vai acompanhando e ajustando Então, à medida que vão acontecendo. Né, Audrey? Começa o ano, eu já sei quanto eu vou ganhar de dinheiro no final do ano. Exato. Eu já sei qual é o meu caixa no final do ano. Mas você fala, nossa, que coisa óbvia. Para talvez muitas empresas que não estão nos ouvindo, fazer, nossa, esse cara está falando uma obviedade tão grande. Mas para a nossa indústria não é tão comum. Não, mas e até mesmo para nós somos um exemplo claro disso. Nós temos 35 anos e estamos pela primeira vez, ou seja, no seu 35º ano, operando dessa forma. É uma governança, é uma gestão baseada numa coisa simples não, é complexo de montar. É complexo. É complexo, tanto é que o nosso diretor financeiro sofreu muito com a nossa... Mas, enfim, deu certo. Deu certo. Chegamos lá e nós vamos operar hoje sabendo o que é possível em termos de resultado, os nossos preços. Peraí, eu vou colocar quantos por cento para gastar em marketing? Se eu não tenho um orçamento, eu não sei quanto aquilo impacta no resultado. Quanto eu vou gastar, percentualmente falando, para treinar as pessoas? Se eu não tenho esse plano, eu fico inseguro se eu ponho mais ou menos energia. Eu contrato um analista de marketing para ajudar o nosso projeto? Sim ou não? Tá? Tudo isso está baseado em métricas financeiras e econômicas que a gente olha. Quando você tem isso montado, a tua vida em termos de gestão corporativa é muito maior. Peraí, compro um caminhão ou não? Cabe no meu fluxo de caixa uma ponte rolante? Eu não sei se eu compro um centro de usinagem ou eu não. Aliás, aqui um detalhe, né? Tem muita gente querendo comprar centro de usinagem, serra de dupla cabeça e está fazendo apenas um turno na fábrica, tá? Lembrando que quando ele tem uma serra, ele tem 3, tá? Ele pode fazer 3 turnos. Essa dica é muito importante. Daí precisa voltar lá para o manufatura tá? Não enxuta. precisa comprar uma fábrica, uma máquina nova, não. Basta fazer o segundo turno. Exatamente. Coisa desse tipo. Mas assim... E então, tudo isso você identifica. Tudo isso a gente identifica. Já tem esse olhar, essa visão. Porque é isso que é muito interessante. Como a gente vem trabalhando para a mesma indústria o tempo inteiro, fica cada vez mais cristalino as oportunidades que estão colocadas em cima da mesa. Então, eu não tenho... vou fazer o seguinte, vou fazer um Lean Manufacturing num hotel. A gente já fez até, tá? Vou fazer um Lean Manufacturing. Eu tenho que aprender toda a lógica daquela indústria, daquele negócio, para poder aplicar. Como a gente faz isso repetidamente, meu time, repetidamente para as indústrias que a gente atua, é muito fácil entender. Pô, se eu tenho um gargalo de produção de uma serra, eu não vou comprar mais uma. Eu vou, de repente, tentar formar um segundo turno. Eu tenho problema de ruído e tal. Tudo bem, existem situações. Mas existem soluções onde o CAPEX, que a gente chama, né, que é o investimento a ser feito, ele pode ser muito mais otimizado. Aliás, falando em CAPEX, a nossa linha de investimento, eu não sei se eu vou poder fazer ou não, porque eu não tenho orçamento. Quando você tem orçamento, você também sabe se eu posso comprar um computador, se eu posso colocar um RP na empresa, se eu posso colocar um CRM na área comercial, coisas desse tipo. Então, assim, é básico, espinha dorsal, e muda completamente a forma de gerir o negócio a partir do momento que você tem um orçamento. Nossa, que coisa óbvia, mas é assim que a gente enxerga, e a minha escola vem nessa linha, tá? De conseguir ter isso muito bem apurado e seguindo com uma apuração mensal. Depois a gente tem também uma reunião trimestral importante, que a gente olha para tudo isso, e depois uma reunião de quarto, né? A gente fica olhando isso todos os trimestres até chegar ao final de ano. Então, é muito rico e a mudança corporativa, ela é significativa. Tudo isso, se eu, por exemplo, sei com a minha capacidade de treinamento, o que isso tem a ver com o valor percebido na ponta? Agora faz o link, tá? Se eu tenho uma capacidade de investir nas pessoas, essas pessoas vão trabalhar melhor, mais satisfeitas, mais motivadas e gerando o resultado lá na ponta, percebido pelo nosso cliente, que nos remunera. Nos remunera e que o resultado vai lá impactar na última linha. A gente fala, nossa, valeu a pena acordar cedo
porque eu sou remunerado de maneira justa. Isso reverte na credibilidade da marca. Total. Né? Eu vejo isso aqui. Total. À medida que a gente se organizou, que a gente organizou os processos, que a gente melhorou a estrutura, aumentamos a estrutura, diversificamos aí, definimos as atividades de cada um. É outra vida, né? É outra vida. Hoje o cliente, ele vê a Alupartes num patamar um pouco acima do que via antes, por algumas ações que a gente tomou. Isso é uma notícia para você, é só o comecinho, tá? Porque a partir de agora a notoriedade vai aumentando e outra coisa, a gente vai se deslocando frente às concorrências que existem no mercado, que lutam por preço o tempo inteiro. A gente oferece mais do que isso, o nível de comprometimento das pessoas é outro. Então é um pouco por aí. Então esse é o capítulo, vamos dizer, governança, que é super importante ter isso. Muito bom. E também temos livros para quem quer estudar um pouco sobre o assunto? Temos, aí eu vou dar dois livros, tá? Eu estou aqui sem o título, não me recordo agora. Mas não se preocupe, a gente vai ter todo registrado. Mas excelente, quem buscar... O Catel, ele é um baú, ele tem um mundo de informações dentro dele e esse podcast também é justamente para a gente extrair um pouco mais. Mas tem um livro que eu queria já falar que chama A Única Coisa, tá? A Única Coisa é o nome do livro? Ele chama A Única Coisa. Então, você focar nesse tipo de coisa, é muito legal o livro. Eu acabei de ler. Muito bom. No mês passado. Depois a gente vai deixar todas as referências. Bem legal. E quando a gente fala aí sobre os desafios da nossa indústria, relaciona para nós, sei que todo dia ele está numa empresa, ele atua em grandes fabricantes de esquadrias ao longo aí de todo o Brasil, está sempre viajando. Relaciona assim pra gente, sei lá, os cinco principais dificuldades, os 5 principais problemas enfrentados dentro dessas indústrias, que não são só as indústrias pequenas que passam, não, as grandes indústrias também acabam passando. Conta pra gente. As maiores dificuldades? As maiores dificuldades. Olha, uma passa por essa questão da formação de elenco, tá? Então é bem sofisticado. Formação, atração e retenção. Quando você tem isso muito forte, tá? As empresas elas se destacam, é nítido, é cristalino. Então eu falo, mas como é que eu faço? Eu vou voltar naquilo que a gente falou. Tá? Uma outra questão diz respeito à área comercial, que a gente não falou, mas a área comercial, normalmente essa empresa ela nasceu de um empresário e isso ficou concentrado e vai até hoje. Então, Alupartes. A concentração ela é muito forte e a gente busca descentralizar isso para que ela possa perpetuar. Caso contrário, esse executivo não pode sair de férias nunca, porque a empresa para. Tá? Então, práticas também na área comercial são importantíssimas, no sentido de eu ter uma estrutura que saiba operar comercialmente. Mas eu sei vender tal, mas aí eu pergunto, você tem um funil de vendas, por exemplo? Você tem um CRM onde você organiza todos os seus leads? Você tem, por exemplo, na área comercial, o perfil ideal para um vendedor? Não tenho ninguém, tá? Então, de repente, colocar alguém para fazer essa sucessão ao longo do tempo. Tudo isso é feito, é um problema que eu vejo, tá? Principalmente na parte de sucessão, onde essa área comercial ela é muito dependente de apenas um executivo. E a gente precisaria montar numa grande empresa, isso não funciona assim. Você tem uma estrutura, e não é questão de, uma empresa pequena não cabe. Cabe sim, uma estrutura que possa suportar essa descentralização, apoiada em quê? Em processos da área comercial e marketing. Tá? Entendi. Falando de marketing, outras boas práticas é usar o potencial das mídias sociais. Exato. E é uma comunicação forte que isso vai apoiar a geração de leads e negócios que vão surgir, tanto no B2B quanto no B2C, não importa. A gestão estratégica do marketing. Do marketing. Então, apoiando na estratégia que você montou, fazer todo um plano de comunicação muito forte que possa ajudar a nós trazermos bons negócios. Porque assim, deixa eu dar um exemplo muito simples até, que é uma realidade dessa indústria. Eu tenho que fechar uma obra esse mês de qualquer jeito. Porque se eu não fechar essa obra, eu não vou trazer o volume para a fábrica, vai parar. Quando você entra nesta situação, você se encontra nessa condição, você faz qualquer preço para essa obra, porque você vai fazer a máquina girar. Tá? Quando você tem oportunidades mapeadas antecipadamente do território que você ocupa, aí você fala, eu tenho 4 obras, de repente eu vou escolher uma que me interessa, fica muito mais factível a possibilidade de ter uma performance comercial melhor, num preço, num ticket adequado para aquilo que você está operando. Tá? Então, são questões que nascem na área comercial ali em marketing, tá? Que ela acaba irradiando para toda a estrutura. Então é importante ter uma estrutura muito bem montada também para que possa suportar todo o modelo desse orçamento que foi pensado
no começo do ano. Então, eu vou vender, sei lá, 10 milhões. Tá bom, mas como é que você vai fazer isso? Que público você vai atender? Qual é o território que você vai cobrir? Quantas pessoas vão trabalhar? Como é que vai ser a minha proposta? Isso está dentro de um CRM? CRM é fundamental. Operar CRM, não sei se você consegue se imaginar hoje ser um CRM. Não dá, né? Foi depois da vinda do Catel para a Aluparts que a gente implementou um CRM e hoje ele nos ajuda em toda a gestão. Gestão dos leads qualificados, a gente tem todo um funil que dia a dia a gente revisita, a gente também envia propostas pelo CRM, a gente faz gestão da obra, a gestão da pós-obra, o marketing também a gente usa colocou, então toda a gestão de tarefas, né? Gestão de Então, tarefas. fico super orgulhoso vendo você falar assim, porque vê que sabe por que ele ficou orgulhoso? Porque isso foi motivo de muita discussão, de muita briga, porque afinal nós somos empresários que já estamos acostumados a operar de uma forma. Eu tenho de Aluparts 27 anos, então quando você chegou aqui, eu já tinha a minha forma de lidar com os negócios, de fazer a gestão em conjunto com meu irmão. Mas ó, não mudou, você foi ampliado. Exatamente, esse é o ponto. Ele nos trouxe uma visão de empresas grandes, de multinacionais, uma visão estratégica que nós não tínhamos. Porque mais ferramentas. Foi o que eu sempre te falei, nós aqui na Aluparts, a gente sempre trocou o pneu do carro, o carro andando. Continua. Então, e a gente aprendeu a ser empresário, sendo empresário, vivendo essa vida de empresários. E, então, ele nos trouxe uma bagagem, nos trouxe realmente conhecimento e informação que foram fundamentais. E o que é legal também da parte que eu consigo olhar? Cada vez que eu venho aqui, a gente conversa bastante, eu aprendo muito, né? Então é uma troca muito grande. Muitas coisas que eu estou levando para casa, baseado na experiência de sucesso que vocês têm. O mercado que vocês atuam, tudo aquilo que a gente discutiu é uma riqueza muito grande. Então cada projeto é um projeto que enriquece a todos. Tá? E uma última pergunta para a gente encerrar o nosso bate-papo. Já acabou? Já está acabando, a gente já está falando aqui mais de uma hora. Tudo isso que a gente falou, ele também funciona para os serviços, para os escritórios, prestadores de serviços, prestadores de projetos. Como que... Porque a gente parece que essa conversa está muito voltada para as indústrias, mas isso também se aplica. Nós não somos uma indústria e essa organização, essa gestão estratégica com foco no cliente, com foco do cliente. Isso. Não posso falar foco no cliente, com foco do cliente. O pessoal não vai entender muito bem, mas esse é um outro livro que eu vou deixar. É um outro... como que Foco do cliente. Quer que eu fale sobre isso? Primeiro fala aqui essa questão não são somente as indústrias que precisam desse replanejamento. Os escritórios também, a gente também pode contar com seus serviços. Tudo que nós falamos aqui se aplica a qualquer negócio. De uma padaria a uma multinacional, a lógica é a mesma. Um escritório de arquitetura. Total. Então, o que acontece? A Illumine, aí fala um pouquinho do nosso trabalho, a gente atua em toda a cadeia de valor dessa indústria de esquadria. Quando fala de esquadria, estou pensando só no serralheiro aqui, né? Só na fabricante. No fabricante, o fabricante aqui no meio, né? Não, a gente atua também no sistemista, na distribuição, tem clientes nessas áreas, no sistemista, no distribuição, na parte de varejo, por exemplo, a Leroy Merlin é nosso cliente, tá? Então, nós atuamos também no varejo. Atuamos também nos escritórios por exemplo, os consultores de esquadria. Tá? É um serviço que é prestado e os conceitos são exatamente os mesmos. Tá? Então a gente entra lá da mesma forma. Eu não tenho um trabalho hoje num escritório de arquitetura, tá? Mas ele é um influenciador através do consumidor final que vai comprar uma casa de alto padrão. Ele vai junto, mas a gente não trabalhou nesta área não. Mas assim, em todos os elos da cadeia a gente acaba atuando e os conceitos são os mesmos, não muda nada. Tá? Só que o que é interessante da indústria de esquadria é que como a gente repete esse trabalho de uma maneira muito constante, a gente aprende bastante, vai se tornando um pouco melhor a cada dia e contribuindo cada vez mais, né, nesse processo. Destacam nessa área. Eu não tenho certeza, tem projetos muito gratificantes de ver a evolução, a Aluparts é um deles. Tá? Muito bom. Então, para que todos que buscam melhores práticas na gestão empresarial para aumentar o valor percebido do cliente, temos então a Illumine que pode nos ajudar na pessoa aí do Carlos Catel. Hoje foi uma verdadeira aula. Eu gosto de fazer... Quando a Aluparts inventou esse negócio de podcast, no começo eu falava, o pessoal já está inventando, já tem tantas atividades, agora eu vou ter mais uma, mas no final eu super aprendo. Para mim tem sido muito de grande valia. É uma forma também de eu estar me capacitando. Afinal, não é todo dia que a gente tem uma aula valiosa dessa. Imagina, queria agradecer a oportunidade de compartilhar, né, um pouco desse conhecimento da informação
Nós que que de alguma ganhamos. forma, Audrey, que a gente consiga levar conhecimento e ajudar a essa vida, que é difícil, né? O empresário que está na ponta, lá vocês, não é fácil, é coisa meio, você fica meio isolado ali, não tem muito com quem discutir, e é muito legal ver, de alguma maneira, ao ouvir a gente conversar aqui, de repente, de alguma forma, trazer esse conhecimento para que a empresa possa alcançar melhores resultados, Exato. Possa atrair mais pessoas, crescer. Às vezes não é questão de crescer, é questão de operar de uma maneira muito mais saudável. As questões financeiras que existem em volta disso. A gente não falou da modelagem tributária que a gente também faz. Exatamente. Toda essa questão de diagnóstico societário e tributário, também tem um especialista nessa área, que envolve muitas questões de limites de faturamento, tudo aquilo que a gente vê nessa indústria também pode contribuir nesse sentido. Ou seja, é um mar de oportunidades. Né? É claro que eu não conheço isso em profundidade em todas as áreas, mas eu consigo colocar profissionais especializados com uma gestão nossa, com um olhar mais holístico dos negócios. Até num próprio condomínio você conseguiria atuar levando essas melhores práticas para dentro da atuação de um condomínio? Conseguiria. É um negócio, é processo. Onde tem processo, pessoas, a discussão é sempre a mesma, tá bom? Para você que busca, então, melhorar a performance dos seus negócios, da sua empresa, da sua gestão, pensando sempre de forma estratégica, a gente tem aí o Catel que pode te ajudar. Deixa, então, por favor, um recado, uma mensagem para os nossos ouvintes que pode estar aí relacionada àquilo que você sempre fala nas suas palestras, do foco do cliente, o foco no cliente. Explica um pouco mais e finaliza para a gente. Fechando assim com a história do foco do cliente, eu aprendi com o professor José Carlos Teixeira, um professor fantástico, eu acabei me apoiando muito nos conhecimentos dele, até escreveu um livro sobre isso, que tem um livro que chama O Foco do Cliente, né? Então, quando a gente vai falar de estratégia, isso é lá do começo da conversa, um olhar porque se você perguntar para o teu cliente o que ele quer, ele vai falar preço, prazo e qualidade. Mas isso não é o suficiente para você tomar decisões estratégicas. O que a Aluparts pode oferecer para esse cliente que eu posso agregar valor para ele? Então, o que eu faço? A gente, por exemplo, atua muito aqui em empresas que gerenciam prédios, né? Condomínios, né? Administradoras. Então, eu sento na cadeira, eu agora sou um administrador, é isso que eu faço. Eu não pergunto para ele, mas eu me torno um administrador e no lugar do administrador eu fico olhando como que uma indústria, uma empresa como a Aluparts poderia prestar serviço para que pudesse agregar valor naquilo que eu faço. Ou, por exemplo, sentar na cadeira de uma construtora e entender como que uma indústria de esquadria pode aumentar o valor do metro quadrado daquele que eu ofereço para os meus clientes, tá? Então é sempre avançar na cadeia, sentar na cadeira de quem eu presto serviço para entender com o olhar dele como que a cadeia poderia me ajudar em agregar valor. Então essa forma de olhar é muito bacana. Aprendi muito ao fazer dessa forma. Sempre tentando entender como que eu, como indústria, poderia contribuir para o desenvolvimento e o sucesso do meu cliente. Tá? Aqui o sucesso dele é o nosso, né? Então, portanto, a coisa fecha. Então, tem um livro só para falar sobre isso. Por isso que qual é o foco do cliente? Você não está interessado no seu foco. Qual é o foco do meu cliente? Não é o foco do cliente, ou seja, eu preciso sentar na cadeira dele e entender o que ele precisa. Porque se o Steve Jobs tivesse perguntado para um consumidor o que ele queria no telefone quando tinha milhares de botões, o cara fala, de repente, põe mais um botão aqui. Ele falou, não. Eu, como consumidor, não quero nada. Eu quero um telefone liso, um botão único, só lembra dessa história? E ele botou bússola, lanterna, tudo dentro de uma peça. Que se ele perguntasse para o consumidor não estaria enxergando aquilo. Mas ele foi para o lugar do consumidor e falou assim, eu como consumidor, o que eu gostaria de ter? Aí ele voltou para trás e desenvolveu. É o foco do consumidor que o Steve Jobs teve que permitiu que isso ocorra. Isso é apenas um exemplo, tá bom? Nossa, sensacional. E hoje a aula foi com o José Carlos Catel e muito obrigada. Eu que agradeço. Foi realmente muito valioso e espero que você consiga Audrey, obrigado. Aí colaborar com muitas empresas, porque nós empresários a gente precisa aí da sua visão. A mensagem final eu queria dizer que para vocês que sigam com muita prosperidade e sempre com Deus no coração, tá bom? Muito obrigado. Isso. Pessoal, muito obrigado por mais um episódio e nos vemos em breve. Tchau, Até mais, pessoal.